Olá, amigos. Graças a Deus, mais uma vez, estou tendo essa oportunidade maravilhosa de dar um bom dia para quem é do dia, uma boa tarde para quem é da tarde, uma boa noite para quem está na noite, porque essa live vai ficar gravada e depois eu vou postar no YouTube. E o tema de hoje que eu trouxe, assim, de improviso, graças a Deus, como sempre, sendo orientado pelo café, graças a Deus, eu vou responder 3 perguntas que me mandaram, feitas na última live em si. Algumas pessoas mandaram inbox. Bom dia para todos, muito obrigado pela presença. E de uma forma bem amena, como está escrito aí, em si, no texto, né, na identificação, e bem direta. A primeira pergunta é: pessoas tóxicas, como ajudá-las e como nos ajudar a não receber tanto esse tóxico, tanto essa negatividade que elas, infelizmente, emanam para todos os lugares. Bom, por licença que eu arrumo a tela aqui um pouquinho. É muito interessante esse assunto, porque nós estamos numa era de evolução moral, ética, espiritual, para dentro. E nós estamos numa transição de conduta, de concordância, não de discordância, da mesma ética e moral para fora. As pessoas chamam isso de transição planetária, né? Os Exus, que eu amo trabalhar com esses guardiões, já dizem, é época da vergonha na cara. Mas, transição planetária ou mais vergonha na cara, é uma época que nós devemos deixar de usar fraldas e deixar de sermos infantis mediante as coisas que nós concebemos ao nosso próprio amor, ao amar ao outrem ou ao mundo, e ao amor à espiritualidade, ou que nós concebemos como espiritual, como divino e como sagrado. Então, as forças do macrocosmo, que se recai sobre nós, que graças a Deus o planeta Terra não é o centro do universo, é apenas um pozinho de areia perante uma galáxia inteira, está sendo banhado com uma força natural de evolução gravitacional que está abrangindo, atingindo o âmago, o íntimo de todas as pessoas de vários graus de consciência, para que as mesmas se conscientizem que não existe maior mestre de que o amor, e não existe melhor conselheiro de que se amar em silêncio. E que este chamar em silêncio, ele se traduz muito mais do que palavras, mas como exemplos. E ele se reluz muito mais do que feitos, mas como vivências e experiências em quem já se tem em paz. Então isso não é palavras bonitas. Isso é o que a gente aprende nos livros espíritas sérios, de Umbanda, de Candomblé, evangélico, pentecoste, católico, ateu, mas não à toa, budista, que tenha uma base de renovação interior pelo famoso nome chamado Reforma Íntima. Como o tema envolve o primeiro tópico, falar de pessoas tóxicas, e levando em conta tudo que eu falei até então, o que é tóxico numa pessoa, a não ser se desfazer da própria vida, não se bem-querer na própria existência, não dar o verdadeiro valor à sua permanência dentro de sua própria família, não valorizar a gratidão alheia e não ter gratidão ao outrem que lhe atura, que lhe ouve, que lhe escuta, que lhe convive e que lhe partilha as experiências do dia a dia. Porque como o universo nos emana essa vibração reparadora que nós concebemos como reforma íntima, na nossa concepção psicossensorial, psicológica, emocional e sentimental, uma pessoa que dá o nome pessoa tóxica, ela deve acreditar em energias negativas. E se ela acredita em energias negativas, não só em atitudes de má educação, de falta de índole, de má conduta e de baixa moral, mas se ela acreditar que existe uma energia, ela entende que existe uma lei cósmica, não humana, não conveniente ao umbigo humano, chamada lei de sintonia, que causa nas pessoas a mudança da permútua do convívio pela lei de reciprocidade. Então, eu estou tentando dizer que se você tem um familiar chato, que é tóxico,
e ele lhe incomoda, pode ter certeza que ele só lhe incomoda pelo tóxico que você alimenta, mas em momentos que ele está executando o trabalho dele, de ser ele mesmo, o seu tóxico expelindo em você, você apenas está, de alguma forma, se alienando pelo tóxico que você nutre, mas não espere. Guarda, mas não demonstra. Alimenta, mas não executa. Porque ninguém tira a paciência de quem já é paciencioso. Você só tira a paciência de alguém de uma forma que a pessoa se tem intoxicada por outra, quando a mesma que se tem injustiçada não se faz jus daquilo que ela fala. Não se faz jus daquilo que ela diz viver. E não dá testemunho de amor próprio daquilo que ela diz alimentar por si mesma. Porque isso é pura lei de sintonia. Então, é lei de sintonia, Edson, uma pessoa nascer numa família positiva, alegre, e só aquela pessoa ser tóxica? Sim, como não? Se o universo ele não está preso nas leis de bem, de mal, certo e errado. Isso é coisa do ego humano, isso é coisa da fantasia lúdica, teatral da convivência humana, do bem e do mal. Mas se levarmos em termos de Deus, do universo, o bem e o mal são experiências. Então necessita haver uma escuridão para a gente entender o que é o pirilampa de um vagalume. E existe e há necessidade de um vagalume para entender que nas maiores escuridões há também a luz. Então as pessoas tóxicas, se não for uma falta de educação, que também é, quase sempre, ou uma falta de caráter, ou de índole, ou de conduta, ou de convívio, até mesmo se não for uma doença, até psicológica ou psicomotiva, da pessoa, de referência a ela, a própria vida, se não for essas coisas, mas ela for só tóxica por ser assim, e nós que dizemos que ela nos faz mal, pode ter certeza que antes de falar isso, a gente tem que se olhar muito no espelho e dizer o porquê não me faço bem. Não tem meio termo para o universo, a gente precisa deixar de hipocrisia. Agora, Edson, como eu ajudo uma pessoa tóxica? Bem, eu com as minhas 3 palavrinhas, eu gosto de falar o número 3, eu tenho essa coisa do 3, né? Muito forte comigo. Primeira coisa, paciência. Segunda coisa, calma. Até então você está falando para você mesmo, eu preciso ter paciência e eu preciso ter calma. E a terceira coisa, que transmuta qualquer tipo de energia tóxica que manter sobre você. O seu silêncio com a gravura do seu sorriso. Nossa Senhora! Se você for calmo, se você for paciente, e se você sempre der um sorriso, mas silenciosamente, sorri em silêncio, suspire em silêncio, imagina que você está dançando uma música de Vivaldi, um outono de Vivaldi, dentro de sua casa, e a pessoa está lá brigando, reclamando, ela arreda pé, ela sai, porque se a casa é sua, se o ambiente é seu, a própria energia positiva empurra essa pessoa. Você não precisa ser tóxico com má educação. Você não precisa se fazer tóxico também com roupante. Você não precisa se fazer tóxico também com raiva, ou com desleixo, ou com desdém. Porque muitas vezes as pessoas vêm a mim e dizem, Edson, nossa, eu não aguento mais essa pessoa tóxica que me incomoda, tóxica que me irrita, tóxica que me deixa com ira, tóxica que me deixa com raiva. Eu falo, rapaz, você tem que se cuidar, porque você está tóxico também. Então, é a vida, meus amigos. Não tem como a gente trabalhar com nós mesmos vivendo em fantasia, apontando o dedo para o outro e dizendo, você é feio, mas se olha no espelho e se acha ridículo. Não adianta viver olhando para o outro e dizer, nossa, como você não consegue as coisas, enquanto dentro de nós a gente vive numa fantasia lúdica e vive se auto-bocoitando e não conseguindo nem um terço das possibilidades que a nossa própria inteligência dá, que a nossa capacidade humana doa e que o nosso ser merece. Então está na hora de a gente começar a parar e entender que a toxicidade do outro, que a negatividade do outro só nos afeta por dentro quando nós temos semelhança com o outro também. Agora, Edson, você perde a paciência com gente assim? Claro. Edson, o que você faz? Eu me calo.
Eu perco a paciência com a pessoa, mas eu não perco a paciência comigo. E se eu perco a paciência com a pessoa e não perco comigo, o que eu faço? Dou a ela tudo que eu aprendo, tudo que eu sei no exemplo do meu silêncio e da leveza do meu sorriso. É instantâneo, demora 3, 4 minutos a pessoa perguntar: o que você tem que você está rindo? Aí ela vai começar a criar um monte de coisa e você continua na sua. Ela vai embora. Ela sai de perto, vamos dizer, se duvidar e continuar ela negativa, ela acaba saindo de sua vida. Ou, se é um parente, ela acaba respeitando você. Porque a sua vibração, ela não vai brigar com a negatividade dela. Ela vai moldar o negativo dessa pessoa como um passe de uma casa espírita, como um passe de um caboclo na Umbanda, como uma reza de uma avó e de uma mãe. Sim, meus irmãos, a tua energia doada com a tua calma, com a tua paciência, mediante ao que tu crê e ao que tu te faz te crer, é um passe conjugal, familiar, para as pessoas tóxicas que convivem com você. Porque muitas das vezes a gente adquire o respeito por uma pessoa assim, tóxica, que não ouve, que pede conselho, mas está sempre brigando, com os teus exemplos e com o teu silêncio exemplar de se fazer o contrário do que aquela pessoa se diz ser ou se diz fazer. Isso necessita a não toxicidade da paciência, da calma, da verdade e da limpidez de você entender quem você é. Porque é engraçado, a gente chama o outro de tóxico, mas nós queremos impor no outro a nossa verdade. Tá? Então, nesses 11 minutos que eu falei de uma forma amena e muito direta, não tem essas receitas de bolo, que eu não estou criticando ninguém, de a pessoa tóxica manchou tua casa está carregada. Tua casa só fica carregada se você continua mantendo aquela pessoa lá dentro. Muitas vezes a pessoa vai embora e você continua, nossa, desculpa a expressão que eu vou usar, mas vou falar bem claro. Nossa, esse desgraçado teve aqui, esse maldito teve aqui, ou esse excomungado teve aqui, esse filho do capeta teve aqui. Meu Deus do céu, olha só o que a gente faz dentro do nosso lar. É complicado, porque nós complicamos a simplicidade da existência. A negatividade só aprende a nossa vida se em vida, por dentro, nós já nutrimos o negativo, em sintonia, em semelhança. Ponto. Para quem não quiser acreditar, me perdoe. Para quem gostou, gostou. Quem não gostou, também me perdoe. Mas é uma regra cósmica, não é uma regra do nosso umbigo. Se é uma mãe, se é um pai, bom dia a todos, perdão, depois eu cumprimento todo mundo, viu? Se é uma mãe, um pai ou um filho que é negativo, vale a mesma atitude. O silêncio e o sorriso. O silêncio e o sorriso, mas a convivência. Não caia na imprudência de entrar naquela energia baixa, de falar mal dos outros, de viver fofocando, de viver na intriga, de viver falando coisa ruim. Porque muitas das vezes a gente está brigando com quem está numa energia tóxica, mas a gente não se nota que a gente está muito mais tóxico por dentro. A pessoa vai embora e a gente continua lá com a faca cravando no próprio peito. Qual o nome que se dá isso, a não ser falta de amor? O desamor já é uma intoxicação de desconhecimento de quem é por si mesmo. Boa? Primeira pincelada foi essa. Agora vamos para a segunda. Outra pergunta também que me fizeram, graças a Deus, foi sobre relacionamentos. Olha que delícia. A pergunta 2 é: sofrimento e dor por términos de relacionamento. E como se libertar de tal martírio íntimo? Olha que coisa bem boa. Tá? Vou ter que pedir o auxílio aqui do café, com licença. Obrigado pela paciência de todos. Isso é outra coisa, Nossa Senhora, muito interessante. Eu li essa pergunta e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que eu posso falar de uma forma amena e objetiva algo que é muito amplo, né? Falta-me capacidade, falta-me inteligência, inspiração, sei lá. E me veio uma coisa de minha avó, Maria Isolina Garcia da Rosa. Eu tenho no meu coração que eu fui criado por ela como filho. E sinto ela como mãe. Mas eu sou filho de duas mães. Também tem a Vera Lúcia Garcia da Rosa, minha mãe progenitora. E ela falava uma coisa muito interessante. Evangélica, tá? Assembleia de Deus. E ela dizia assim: meus filhos, quando vocês tiverem uma companheira, tratem-as, eu vou falar como ela falava, porque eu estou aqui falando com amigos, como mulher, não tratem-as como pinico. Pinico mesmo, aquele que faz xixi.
A velhinha pegava pesado, viu? Mas uma inteligência de amor incrível. Não tratem as suas mulheres ou suas namoradas como pinico, como um pedaço de carne. Bem assim ela falava, sem redondo. E falava outras coisas num português muito simples e muito direto. Desde a parte sexual à parte moral. Então, o que eu vou falar é em homenagem à minha avó, que me deu essa educação, não essa cultura. E ela dizia isso: se vocês forem um homem educado, gentil, isso serve para as mulheres, prestimoso, mas que valorizem a carcaça de vocês. Não fique transando com qualquer uma, beijando qualquer um, se roçando com qualquer uma. E um dia, você sendo tudo isso com você, uma pessoa de bem com outra pessoa, ter gratidão pelo relacionamento, dar o carinho, dar o teu melhor, e você sentir que mesmo com as tuas maledicências você doou o seu melhor ao outro, você pode até ficar triste por uma traição, por um término de relacionamento, seja ele de qual modo for, do jeito que for, amigável ou não amigável, mas se existir algo ruim e a pessoa ficar dizendo que a culpa é tua ou a culpa é nossa, tenha no teu coração que você doou o melhor. Se você doou o melhor, não há um porquê de você ficar triste com você. Não há um porquê de você ficar magoado com você. Isso, na época, eu tinha 12 anos de idade. Eu estou com 44 anos, eu nunca me esqueci. Hoje, como terapeuta, eu entendo, sinto e já vivi na carne os ensinamentos de minha avó. Porque quando a gente termina um relacionamento, e nos dói muito, e nos magoa muito, a gente tem o costume de centralizar a outra pessoa ou situações que envolvem a outra pessoa. Mas a gente não tem a coragem, né? A bravura de se interiorizar e perguntar o porquê que está doendo tanto. É por falta do outro ou porque eu falhei comigo? É porque o outro foi ingrato ou porque eu não tive amor próprio e gratidão à minha própria vida? É porque o outro não aceitou o meu bem, eu melhor, ou porque eu mesmo não me doei em vida como algo sempre a ser melhor? Porque quando nós credibilizamos o nosso amor próprio, isso não é narcisismo, isso é valorizar-se em vida, é dar-se valor em existência, o outro sempre vai ser o outro. E você que me ouve, sempre vai ser você. Você vai ter dor, mas o sofrimento dentro de você, jamais. Nós só sofremos pelo término de um relacionamento. A gente não pensa assim, mas com o tempo, depois de 10, 20 anos, infelizmente, precisa de tudo isso para a gente entender que não é uma questão de culpa, mas é uma questão de não cuidado consigo mesmo. Quando a gente observa que a culpa não é do outro nem de si, mas foi um autodesleixo, um mau cuidado do seu autotrato, do contrato de amor próprio interior, você vê o quanto a gente muito pouco amou e o quanto a gente mais se apaixonou na vida. Paixão é louca, paixão não tem regra. Paixão precisa de excitação, precisa de emoção. Paixão necessita de aventura. Paixão necessita de prova, necessita de testemunha. Paixão necessita de pegada, de amasso, de gozo, de orgasmo, de suor, de gemido, de grito. Paixão necessita de tamanho, de grossura, de largura. Paixão, estou sendo bem claro, paixão necessita sim disso, do apego, da carência, da euforia, da loucura, da lacuna, da insanidade, da insensatez. Isso é paixão. Amor não necessita de nada, a não ser que aquele que o tenha se ame. E se aquele que o tenha se ame, ele vai sentir as dores do mundo por uma separação, mas ele não vai se permitir nutrir o sofrimento, porque o amor por si mesmo já é o maior casamento. Paixão não casa, por isso que transa com todo mundo. Ou vocês acham que casamento é porque você assinou um papel lá na frente do juiz? Porque você pegou e se casou na Umbanda, na igreja? Isso é ritual, isso é liturgia. Casamento é dividir suor. Casamento é dividir fluido.
Casamento é beijar numa boca e não sentir só os lábios, mas sentir todo o corpo, desejando não entrar no outro, se fundir no outro, mas desejando não mais se desunir da tua outra metade. É difícil, será, entender isso? Para quem nunca amou, não entende. Só para quem deu uma almazinha com uma, com outra, que talvez vai dizer, ah, tá, acho que sei que é. Olha, eu sou bem direto, viu? Comigo não tem rodeio, não. Eu não estou aqui para machucar ninguém, mas é para ver se as pessoas, meu Deus, acordem, acordem. 2019, a gente não pode perder mais tempo na nossa vida. A gente não pode ler mais livros espíritas, espiritualistas com infantilidade, com futilidade, achando que o universo vai resolver o que já é resolvido. Nós temos tudo, mas ao mesmo tempo nós nos tratamos muitas vezes como quase nada. Então, qualquer relacionamento que não dá certo, a gente se sente o cocô do mosquito que morreu podre. Qualquer relacionamento amoroso que não dê totalmente certo, a gente se sente incapaz de ser feliz, ou quando não, acha que todo mundo é igual. Pelo amor de Deus. Então, antes, durante e depois de um relacionamento, nós precisamos sim incorporarmos, fazer amor com nós mesmos. Conhecer nós próprios com veracidade, sem máscara, sem fantasia, e entrar no relacionamento entendendo que o outro é um universo comum ao outro, não é igual a nós. E sair de um relacionamento entendendo que o outro continua sendo ele e que nós continuamos sendo nós mesmos. Porque a gente só se sente em solidão, quando nós em si já nos tratamos como algo sozinho de nós próprios. Então, Edson, como não sofrer tanto num término de um relacionamento? Comece outro urgentemente com a melhor pessoa que você vai ter fantasias eróticas, fantasias amorosas, fantasias de encanto, fantasias de glamour, de deslumbre saudável, que é você mesmo em paz. Conheça essas facetas interiores de você em lugares, visitar situações e vivenciar as mesmas que você não se permitiu nem com outro, mas que você comece a se permitir com você mesmo ou mesma, estando sozinho, mas não mais sozinha, do teu trato, do teu retrato de paz, de amor, de carinho. Pelo amor de Deus, a vida do outro tem uma importância enorme para o universo e para Deus. Mas a sua vida é a grandeza em Deus, em maioria na tua existência. Nessa permanência que tu tens o nome de João, de Pedro, de Edson, de Juca, né? Seja o nome que for. Mas se amem, sejamos adultos quando nós nos relacionarmos. Porque se nós nos relacionarmos como crianças mimadas, puxão de orelha, beliscão, não vai nos tirar da letargia da dor, nem muito menos da loucura do sofrimento, de nos sentirmos muitas vezes, pelo término de um relacionamento, um zumbi na própria vida. Isso sim é se matar. Isso sim é um desamor horrível. Boa? Respondido? De uma forma amena e objetiva, tá? Um dia eu vou fazer lives bem direcionadas a cada assunto. Pensei que a live ia dar 20 minutos, já está em 23. Vou ver se eu fico meia hora, já é muito, falando aqui e vocês me aguentando. Bom dia a todos, muito obrigado. Depois eu cumprimento todos que estão entrando. A terceira pergunta é muito interessante. Magnetismo pessoal, o termômetro do ser. Olha que coisa bonita, meu Deus do céu. Magnetismo, carisma, empatia, empoderamento. Nós estamos numa era, como eu falei bem no comecinho, onde o macrocosmo, o universo, não está exigindo. Ele está apenas ofertando a nós a polaridade luz, que alguns podem chamar de amor, outros podem chamar de amar, outros podem chamar de Deus, outros podem chamar de glória divina, Espírito Santo, Orixá, não importa, santo, o nome que queiram dar. É algo bom para melhor, sempre. A gente entende que o magnetismo pessoal é a energia que emana de nós. O magnetismo, ele não sai pela casquinha, epiderme, pele. O magnetismo, ele emana das nossas entranhas.
Então nós estamos numa época, meus irmãos, que não adianta você ser poliglota, mestrado, doutorado, culto nas coisas ocultas, teosóficas, filosóficas, sociais, culturais, se você não tiver o trato do tratado, da boa educação, da gentileza e da cordialidade perante os seus irmãos, os seus semelhantes ou os seus afins, ao seu convívio no diário de escrever do dia a dia. Então é incrível essa lei cósmica que se recai sobre nós, nesse nível de consciência que nós, humanas criaturas, estamos, porque não tem mais essa historinha de bancar bonzinho, receber coisas boas, apesar que nunca teve, né? E não tem mais essa coisa de achar que se manter em algum lugar, pertencer a alguma religião, pertencer a alguma agremiação, faz você melhor do que os outros. Isso é fantasia, coisa de gente fútil, criança, moleque, menina, que está se tratando muito mal na própria vida. Não interessa qual agremiação você pertence. O que interessa é o que você é. E o que você é, nem muitas vezes é o que você fala, mas é o que você se nutre por dentro. O magnetismo pessoal é o que você nutre-se por dentro. Olha a futilidade do ser humano, e eu não estou criticando. Agora nós estamos no carnaval. Eu não estou criticando. Tanto é que eu malho para ficar com o corpo mais bonito para mim mesmo e mais saudável. Então não é uma crítica. Basta ter coxa grossa, ter peito grande, perna torneada, barriga tanquinho, voz grossa, pular um carnaval maneiro, ou nos 365 dias. As pessoas veem muito mais o corpo e a imagem, a gravura, de que a essência. Olha o quanto nós quebramos a cara, eu não vou citar nomes, porque eu não estou aqui para estar criticando, dentro da área da mediunidade no Brasil, os médios de cura aí, dentro da área até de pessoas que se dizem ser gurus, e dentro de várias áreas profissionais do Brasil, que as pessoas idolatravam e adoravam, ou porque tinham um status material, um suporte em volta, não só pela pessoa, mas por toda a egrégora, que se dizia espiritual de luz ou não estou aqui para questionar, ou pela aparência mansa, pacificada, bonitinha, cordial e educado, mas sempre puxando o saco da maioria. Olha o que o universo mostrou para a gente estar mostrando. Eu prego isso há 24 anos. A essência é o que vale. Nós evoluímos não pelo que pensamos, nós evoluímos pelo que sentimos, meu Deus. É pelo que sentimos. Então, o magnetismo pessoal só é límpido e ampliado pela reforma íntima. Magnetismo pessoal não vai aumentar se você falar 10 idiomas. O que vai talvez ampliar é o suporte de convívio da linguística. Mas isso não quer dizer que você vai ter o carisma da essência. Isso não quer dizer que você vai ter o carisma da essência. O carisma da essência é a tua santa presença de ser quem é. Não de mostrar para todo mundo de diploma que você ganhou. Não de dizer para todo mundo que você fez 10 mestrados, fala vários idiomas, que você seguiu um mestre lá da Índia, que você faz 20 cirurgias de cura, ou que você salva a Deus todo mundo. Basta você salvar você mesmo em paz, que a tua paz já é um guindaste, já é um autorresgate para o outro que talvez está na lama da dor e do sofrimento. Então, o magnetismo pessoal é algo que vem de dentro. Eu poderia pincelar muito mais, mas eu prometi que ia fazer 20 minutos, já está 29. E muito obrigado a todos. Para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, muito obrigado. E para quem não gostou, muito obrigado também. Porque eu só estou falando. E uma coisa que eu aprendi também com minha avó. Meu filho, quando você tem uma verdade, você não luta. Você vive, você exemplifica. Quando você tem uma verdade, ela falava bem assim, ela repetia, por isso que eu tenho essas coisas de 3 vezes. Muito verdade, você não fala, você demonstra. E quando você tem uma verdade verdadeira mesmo, que você acredita, você já não existe por ela, você vive ela, porque ela só existe porque você se faz você.
Muito obrigado, minha avó, Marisa Olina Garcia da Rosa, pela educação que você me deu. Muito obrigado. Lembrei, até me emocionei um pouco, porque ela falava exatamente assim, ela não tinha cultura, não tinha conhecimento, não sabia ler direito, nem escrever, mas tinha essa inteligência aí e essa educação. Eu procuro honrá-la. Boa, muito obrigado a todos e cada um com a sua paz. E se tirou a tua paz, cuidado com a sua verdade, viu? Tem algo estranho aí. Valeu, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. E valeu ao pessoal do YouTube também. Vou postar lá depois. Valeu.